Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o cristão na escola e na universidade. Para isso, nós vamos receber uma pessoa muito especial, um amigo nosso, um irmão em Cristo, o Azaf Jacinto. Ele que é professor da FATEC do Tatuapé, foi presidente regional da Aliança Bíblica Universitária São Paulo, Mato Grosso do Sul, e mais recentemente trabalhou na tradução de uma série de palestras do teólogo John Stott, a pedido da BU Editora, que teve como resultado esse livro, Estudantes da Palavra Engajados com as Escrituras para Impactar o Mundo. Então, os capítulos 3 e 4 desse livro vão falar bastante também sobre o tema que a gente vem abordando na nossa escola bíblica dominical, que é a cosmovisão cristã. Graça e paz, pessoal. Olá. Uma grande alegria estar com vocês aqui hoje. Eu sou amigo do André e da Érica. A gente se conheceu enquanto a gente era estudante na Universidade Federal do ABC. A gente se conheceu enquanto nós trabalhávamos numa missão estudantil, né, que é a Aliança Bíblica Universitária, que é um ministério voltado só para evangelização e para capacitação de estudantes cristãos, tanto no nível universitário, quanto também no ensino médio, né, ou até no ensino fundamental. E disso, de companheiros de missão, nós acabamos virando amigos e depois irmãos. Eu brinco que os dois são meus irmãos no sangue e meus irmãos na fé também. E o André me convidou para poder ter um momento aqui com vocês, para poder compartilhar um pouquinho desse negócio sobre o cristão, né, ou a cristã, na escola e na universidade, né, pensando principalmente nesses momentos que a gente está vivenciando hoje, né. Eu espero que seja um momento proveitoso para todos, né, espero que o Senhor nos ajude, que a gente consiga entender a palavra e que o Senhor nos dê discernimento nisso tudo, né. Isso vale para quem é estudante ainda, ou pretende ser, e também para quem já foi, né? Porque todo mundo uma vez passou na escola, nem que seja um dia só na vida, né? A gente vai conversar tanto sobre a atuação de alguém que está nesse meio estudantil, quanto também como a igreja pode apoiar toda essa situação, tá bom? Então vamos fazer uma oração antes de começar a nossa aula? Senhor Deus, glorioso Pai, eu te dou graças, Senhor, te louvo, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor. Senhor Jesus, desde já, Pai, eu te peço, Senhor, abençoa a vida do Azaf, Senhor, que pôde estar participando conosco nesta manhã, Senhor, que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a vida dele, Senhor, e continue cuidando, Senhor, e o direcionando, Pai, em tudo que ele tem de fazer, Senhor, para que ele possa cumprir a sua vontade, Senhor. Eu oro também, Senhor, pelos irmãos e irmãs da nossa igreja, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Ser conosco, Senhor, nos ensina, Senhor. Que o Senhor possa estar nos auxiliando, Senhor, e nos direcionando, Pai, nesse momento, Pai, que temos passado, Senhor. Em especial, Pai, eu peço a Ti pela vida dos estudantes, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Aqueles que estão em fase escolar, Senhor. Aqueles que estão em um momento de refletir e tomada de decisão para escolher um curso superior, Senhor, aos que já estão, Pai, na universidade, ou aqueles que estão fazendo alguma pós-graduação, Pai, os ajude, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, que o Senhor possa derramar, Senhor, inteligência, sabedoria, Pai, e que Teu Espírito Santo possa ser conosco, Senhor, para que nós possamos atuar, Pai, nesse mundo, Pai, que é caído, mas que foi um mundo criado por Ti, e que o Senhor ama, Pai, e que o Senhor tem propósito de restaurar, Senhor, e de fazer tudo novo novamente, Senhor. Por isso, Senhor, eu Te agradeço, porque eu sei que o Senhor nos guiará nesse processo, Senhor, e nos usará, Senhor, como servos Teus, Senhor. Fica conosco, Pai, não só hoje, nesse domingo, mas sempre, Senhor. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. O cristão na escola, né, ou na universidade também. Muda um pouquinho o contexto, mas a função é semelhante. Quantos estudantes tem no Brasil hoje? Já parou para pensar nisso, assim?
são milhões e milhões e milhões e milhões. Mas quantos milhões são? Olha, só, por exemplo, instituição de ensino superior foram mais de 12 milhões de matrículas. Imagina nisso, um país que tem 200 e poucos milhões de habitantes, 12 estão em alguma faculdade ou alguma universidade. No ensino médio público, porque aí no privado o governo não tem tantos dados assim, até porque o censo 2020 não aconteceu, né? Mas no ensino público foram mais de 6 milhões de matrículas, isso só no ensino médio, né? Se a gente for considerar o ensino fundamental, os anos iniciais também, esse número aumenta muito. E se a gente for pensar na cidade de São Paulo, só no ensino médio, na rede pública, foram mais de 300 mil pessoas. Então, esse é o ambiente de milhares, de milhões de pessoas que passam por isso. Todo mundo foi estudante ou vai ser estudante um dia. E o que essa vivência influencia na nossa vida, né? Já que são números assustadores, assim, né, de tão grandes. Primeiro, a gente precisa parar para analisar um pouco o que realmente é uma escola, o que é uma universidade, por que essas coisas são importantes. Eu gosto muito de uma definição que diz que a escola é uma instituição, e a universidade também, é uma instituição que se propõe a realizar um ensino coletivo, né? De maneira que você não é um cavaleiro solitário ali, não é uma aula particular, mesmo que às vezes tenha poucos alunos, né? Mas você está preocupado num grupo, e como esse grupo interage, como esse grupo constrói o conhecimento. No nível superior, aí existe uma preocupação não só numa preparação, numa capacitação de ensino, mas também pensando em um viés profissional, pensando em uma capacitação para que você consiga exercer uma determinada profissão que precisa de um estudo por trás, de um embasamento por trás, né? Então, seja um embasamento teórico quanto prático também. E depois que acaba esse nível da educação superior, ainda tem outros níveis, né, que ainda fazem parte da universidade. As tais pós, né, ou especializações, tem os mestrados, os doutorados, né, os pós-doutorados, e tudo isso tem o seu espaço e a sua função na sociedade como um todo. Se vocês estão me assistindo, é porque Deus deu capacidade para alguém poder desenvolver essa questão dos softwares para poder gravar, para poder transmitir, para poder ter uma rede de internet estável, né, para ter um equipamento na sua mão, em um celular, um notebook, um tablet, para você conseguir participar desse momento, né? Então, tudo isso teve com certeza envolvido alguém que foi estudante alguma vez na vida. E a pergunta de R$1 milhão em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, né? O que poderia, então, diferenciar uma pessoa que se diz cristã e faz parte desse ambiente de ensino? Tive um professor no seminário que uma vez ele falou uma frase que me marcou muito, né? Porque o pessoal da igreja dele soubesse que a filha dele é uma boa cristã, ela só tinha que fazer 3 coisas, ou melhor, não fazer 3 coisas, né? Ela não podia usar roupa curta, ela não podia ouvir a Anitta, e ela não podia falar palavrão. Se ela não fizesse essas 3 coisas, qualquer pessoa pensava que ela era santa. Mas ele fez essa brincadeira, né, dizendo que é isso que define a vida cristã, é isso que define, tipo, o que você ouve, o que você veste, o que você não fala, assim, sabe? Será que a vida cristã não é algo mais caro, mais profundo, assim, algo não tão banal, né? Algo que você não consegue mudar rápido, assim, tipo, de estação de rádio ou de música no Spotify que você está ouvindo, ou no YouTube, né? Será que a vida cristã é o tipo de coisa que o seu guarda-roupa influencia? Será que a vida cristã ela não tem a ver muito mais com o seu caráter e como o seu caráter é demonstrado em tudo? Não só em roupa, não só em música, não só em linguajar. E esse tipo de pergunta fica na nossa cabeça. Como é que, então, deve ser o caráter de um cristão, de maneira que você consiga dizer, olha, essa pessoa tem um caráter que condiz com a Bíblia e ela consegue aplicar os princípios bíblicos onde ela está, seja este local uma escola, uma faculdade, ou em algum lugar na sociedade como um todo, né? No trabalho, em casa,
O caráter é um negócio que, por mais que seja uma resposta difícil, ela também é uma resposta que exige de nós coisas que cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Pode ser que o que exige de mim não é a mesma coisa que exige do outro irmão, né? Porque o nosso caráter precisa ser transformado pelo Espírito Santo de maneiras diferentes, para que a gente consiga ser mais parecido com Jesus. E nesse contexto, fica aí a outra dúvida, né? Jogando na roda. Qual o relato mais antigo de um estudante que possa testemunhar sobre a sua fé no seu ambiente de estudo? E um dos relatos mais antigos na história da humanidade está na Bíblia. E se você for muito bom de Bíblia, ou não, né? Pode ser que você lembre daquele rapaz que foi o livro dele, né? Na verdade, não foi só enquanto ele era rapaz, ele ficou até idoso no livro, né? Mas logo no início da vida dele, o Daniel, né? Daniel e seus amigos. A gente vai ler agora, né? Daniel 1, do versículos 1 a 8. E o início de um livro na Bíblia é super importante, porque naquele tempo não tinha capa, não tinha um índice ou um sumário, não tinha um resumo ou uma sinopse ou um trailer, né? Os livros eram todos em rolos, assim, né? E se você quiser saber o conteúdo daquele rolo, você tinha que ler o início. Se você entendeu mais ou menos o início, você vai entender mais ou menos o que o autor quer dizer no livro inteiro. E é muito curioso que a maneira como Daniel começa. O que a gente vai ver agora, a mensagem principal e a tônica principal, é algo que vai se repetir em diferentes momentos da vida do Daniel. Ele é jovem, ele é adulto, ele é idoso. Em todas essas situações, parece que os mesmos princípios estão norteando a vida do cara. E antes da gente ir para o nosso texto, eu pensei em algumas perguntas para a gente poder responder juntos, né? Se você quiser, você pode dar um pause aí na gravação da nossa aula e responder sozinho, e depois você volta para a gente poder conversar sobre isso, tá? Fica a seu critério. Quais foram as ordens que o Aspenaz recebeu? A gente vai ler no texto, tem um cara chamado Aspenaz. Segunda pergunta, quem era o tal quarteto fantástico da tribo de Judá, né? Do reino de Judá, na melhor. O Quarteto Fantástico, porque vai falar de Daniel e mais 3 outros rapazes, que você deve lembrar aí na sua memória quem são, né? O que eles deviam fazer, por quanto tempo. Qual o objetivo das ordens que o Aspenaz recebeu? Tá? Quarta pergunta, a gente pode dizer que talvez existia uma escola ou uma universidade ali? Né? Por que a gente pode falar isso? Quinta, por que as iguarias e o vinho contaminariam esse quarteto fantástico? E a última pergunta, quem é que disse para esse quarteto fantástico não se contaminar? Né? Então essas são as perguntas básicas. Agora a gente vai ver para o texto, já com essas perguntas na cabeça. Então, eu copiei aqui, está na Nova Versão Internacional, tá bom? Mas se você quiser seguir na sua Bíblia, fica à vontade. O trecho de Daniel 1, dos versículos 1 ao versículo 8. Então eu vou ler aqui, ó. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, o rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais, o Aspenaz, deu-lhes novos nomes,
A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias chamavam de Sadraque. A Misael de Mesaque. E a Azarias eles chamavam de Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Esse trecho é muito, muito, muito legal, né? Isso é algo que todo estudante devia ter na cabeça, né? Quando a gente fala sobre vivência em um ambiente de ensino, né? Se a gente for pensar lá nas nossas perguntas, né? Quais foram as ordens dadas para o tal do Aspenaz, que era o chefe dos oficiais ali, né? Bom, eu destaquei aqui em verde no nosso texto. Então, Aspenaz, o rei Nabucodonosor, né, mandou que, primeiro, ele selecionasse alguns dos israelitas, né? Não era qualquer israelita, ele ia pegar da nata da sociedade, né, da elite, gente de sangue real, gente da nobreza, né? Aí ele dá algumas características sobre como deviam ser as pessoas. Além de selecionar esse pessoal, ele tinha que capacitar esse pessoal para servir, né? Tinha que ensinar para eles a língua dos babilônios, porque o pessoal em Judá não falava babilônico, né? Eles não sabiam, por exemplo, a literatura dos babilônios, a cultura, eles não tinham nada disso, né? Eles sabiam a sua própria língua, né? E aí eles foram levados para serem ensinados sobre isso, sobre esse novo local que eles teriam que viver e teriam que até trabalhar, né? Entre esse grupo de selecionados, a nossa segunda pergunta: quem eram? Quem era o nosso quarteto fantástico, né? O Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias estavam entre as pessoas selecionadas para ir para a Babilônia, para estudar e para começar a trabalhar lá. E eles receberiam esse treinamento por 3 anos. Qual era o objetivo dessas ordens que o Aspenaz recebeu de selecionar a gente e ensinar essas pessoas, né? Serviço, trabalho, né? Trabalho no palácio, trabalho para o rei diretamente. E é um negócio muito maluco, né? Porque pensa, seu país foi dominado por alguém que não serve o seu Deus, alguém que rouba as coisas do seu país, alguém que rouba as coisas da sua igreja, por exemplo. E aí você ainda está sendo pego para poder estudar, para trabalhar para essa gente, para trabalhar para esse povo. E pensar que Daniel e Ananias e Misael e Azarias, eles toparam isso, assim. Porque eles podiam ter se recusado e reprovado, por exemplo, né? Mas se você for ler o livro de Daniel como um todo, eles se dedicaram àquilo, dizendo, olha, nós não estamos servindo o rei da Babilônia. Nós cremos que Deus nos chamou para isso e nós vamos fazer o nosso melhor aqui. Nós sabemos que foi Deus quem permitiu, né? O início do livro é muito, muito impactante, né? Foi o Senhor quem entregou o rei de Judá nas mãos da Babilônia, por causa dos pecados do povo de Judá. Então nós não vamos fazer corpo mole, a gente não vai dar um migué, a gente vai fazer o que a gente pode. Não por causa do rei Nabucodonosor, não por causa do Aspenaz, mas por causa do Deus que a gente serve, né? E aí a pergunta é, será que a gente pode dizer que era uma escola, uma universidade, né? Para pensar, ó, se eles tinham que ficar sendo educados por uns 3 anos, né? E depois eles teriam que meio que passar até por uma prova para saber se eles podiam ou não trabalhar no palácio, trabalhar para o rei. Talvez até sim, né? O ensino médio hoje no Brasil são 3 anos. Várias faculdades são 3 anos. O ensino técnico é 1 ano e meio, 2. Então a gente pode até dizer que era uma instituição de ensino para a qual eles foram, né? A gente pode dizer que talvez fosse uma escola técnica ou uma universidade federal da Babilônia ou alguma coisa assim, né? Tinha pessoas capacitadas ali para ensiná-los, né? Mas a pergunta que não quer calar, a quinta pergunta: por que as iguarias e o vinho contaminariam o nosso quarteto fantástico? Isso não tem uma resposta muito simples, né? Alguns vão dizer que talvez contaminaria porque talvez tivesse sangue ali,
e a lei de Moisés proibia. Pode ser. Às vezes podia ser porque Daniel não gostou, os amigos dele, o Ananias, Misael, Azarias, achavam que iam ser contaminados porque eles iam comer a mesma mesa que pessoas de outros povos, que para um judeu não era muito bem visto pela lei, né? Então ele não, às vezes é por isso, às vezes é pelo tipo de alimento, né? A gente sabe, por exemplo, a lei condena que judeus comam, sei lá, porco, morcego, vai que estava na lista dos alimentos ali, um banquete de um pernil ou alguma coisa assim, né? Isso ofenderia a fé deles, mas a Bíblia não diz o porquê exatamente, né? Porque antes eles também comiam a questão lá do vinho, o vinho em muitos momentos, antes daquele episódio, depois daquele episódio, no Antigo Testamento, o vinho vai fazer parte da cultura judaica, vai ser citado em vários momentos, né? Mas alguma coisa aconteceu ali que deu aquele estalo, né, na cabeça dos quatro. Disse, eu acho que isso aí não é para nós não, hein? Eu acho que isso aí não é exatamente assim que Deus planejou que a gente vivesse. E é muito curioso que, primeiro, eles estavam longe de tudo, né? Chega a nossa sexta pergunta. Quem foi que disse que eles não podiam se contaminar com aquilo? Parou para pensar nisso? Eles são jovens, assim, devem ter sua faixa dos 15, 20 anos no máximo, né? Não tinha um professor, um pastor, um sacerdote, um presbítero para poder dizer, escuta, isso aqui no crente não faz, viu? Não tinha. Não tinha os pais deles para dizer, isso aqui não é assim que se vive. Não tinha, sabe? Eles por si mesmos olharam para a fé, olharam para a realidade deles e viram que as duas coisas não encaixavam, que era necessário abrir mão de uma das duas. E entre abrir uma das duas, eles preferiram ficar com a fé. Isso é um negócio muito profundo, né? Por isso que eu falei que o assunto de hoje não era uma questão só para estudantes, mas também para a igreja como um todo, né? Como que a nossa igreja, e quando eu estou falando nossa, eu estou falando de vocês, na IPI, da minha igreja, da igreja brasileira como um todo, como que a gente tem ajudado os nossos estudantes para que eles consigam pensar por si mesmos e não fiquem dependendo da palavra de alguém mais velho, de uma pregação, de um louvor, de um youtuber famoso, para que por eles mesmos eles consigam olhar para a fé deles na Bíblia e dizer, olha, o que eu aprendi na Bíblia não dá para aplicar aqui. Ou isso que estão me exigindo exige também que eu abra mão da minha Bíblia, da minha fé. E eu não quero fazer isso. Fato curioso também, né? Não sei se você reparou, mas o país inteiro foi conquistado. E o tal do Aspenaz tinha que sair recrutando estudante no país inteiro. A Bíblia não diz quantos foram recrutados, né, nesse sentido. Mas a Bíblia diz que só 4 não quiseram se contaminar. Né? Muito curioso isso. Muito, muito curioso. É muito, muito, muito provável que tinha muito mais do que quatro pessoas de Judá naquela escola ou naquela faculdade. Né? Porque um país inteiro foi dominado. Né? Um país que tinha milhões de habitantes. Não é possível que eles selecionaram só 4. E aí fica mais difícil ainda, né? Porque imagina você dizer assim, olha, eu não vou fazer isso aí não, porque acho que isso não condiz com a minha fé. Mas todo mundo que teoricamente tem a sua fé tá fazendo, sabe? Tá todo mundo comendo, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo sentado na mesa. Só você que não, sabe? Certeza, esse nível de certeza é um negócio muito bonito na fé desses 4 rapazes, né? De dizer, olha, o bicho tá pegando, a galera da minha igreja tá fazendo, mas eu ainda acho que Deus não tá nesse negócio, não vou por essa. Que Deus permita, né,
que os nossos jovens, as nossas jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças tenham esse nível de compromisso com a fé, né? Sobre essa situação, né? De se ver numa situação e não importa que a galera da minha igreja faz, que a galera da minha casa faz, não importa quem está fazendo, não importa quem mandou, o que importa é o meu Senhor Jesus Cristo e do meu compromisso com Ele. Isso importa. O resto é secundário. O resto dá para eu abrir mão, dá para eu ficar sem meu churrasco, dá para eu ficar só na saladinha, dá para eu fazer esse tipo de coisa. Mas da minha fé não dá para abrir mão. E uma das perguntas que você está ensinando principalmente, né? Gostaria que você fizesse sincero, tá? Anotasse aí num papel, qualquer coisa, anota para fazer depois essa pergunta, ou dá um pause e para pensar nisso, né? Quais é que são essas finas iguarias do rei que estão na sua escola ou na sua faculdade hoje, né? O que é esse negócio que é do bom e do melhor, aparentemente, que estão te oferecendo, ou que você sabe que está disponível, mas que a sua fé não aprova. É importante saber disso, né? Você disse, Zaf, não, mas não tem nada. Troco. Duvido. Porque vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Certeza que tem alguma coisa aí no seu ambiente de estudo, de ensino, que talvez você tenha que abrir mão. Porque não é só no ambiente de ensino, é na vida toda que tem lugares que a gente tem que abrir mão. Tem situações que a gente tem que abrir mão, que a gente vai ter que escolher entre a fé e as iguarias, né? Esses deleites, esses prazeres, talvez, que o mundo nos oferece. Depois que você escrever isso, minha dica é: qual é a sua resposta em relação a isso? Você está agindo igual ao nosso quarteto? Ou será que você está fechando o olho porque, todo mundo assiste, todo mundo faz, ninguém falou nada, então tá tudo bem. Se fosse importante, alguém tinha falado. Mas lembra que o Quarteto Fantástico, ninguém falava nada para eles. Foram eles que pensaram nisso. Mas a grande sacada, né? Pensando agora na nossa realidade, né? Por que alguém vai estudar, né? E aí, certeza, se você perguntar isso para alguém que está na escola ainda, alguém vai dizer, porque eu sou obrigado, porque se eu não for, minha mãe me mata. Tudo bem, até os seus 17, 18, até terminar o terceiro ano do ensino médio, né? Praticamente todo mundo vai porque é obrigado, as pessoas não veem muito sentido, né? Mas depois, se você for fazer um ensino técnico, se você quer fazer uma faculdade, ninguém pôs uma arma na sua cabeça ou disse que se você não fosse, você ia sofrer consequências terríveis. Às vezes, alguns pais pressionam, mas assim, ninguém pode te obrigar, né? Então, por que você vai num lugar que você não é obrigado, assim, teoricamente, né? Ou mesmo que você vai obrigado, além da obrigação, por que você vai estudar? E aí, nisso, tem uma situação muito curiosa, né? Esse meme eu acho muito engraçado, né? Essa questão do quando a pessoa joga tudo para cima, né? Dizendo, não quero mais estudar. Aí, não, brincadeira, volta aqui. O meu futuro depende disso, né? Que é essa espécie de mito da nossa sociedade. Se você for um bom aluno, se você fizer um bom curso, né? Um bom curso técnico, uma boa faculdade, depois você vai ter um bom emprego e você vai ter um bom salário, e você vai ser rico e você vai ser muito próspero. Qual o problema dessa fórmula? Por que eu pus o símbolo da fake news nessa fórmula? Porque cadê Jesus nessa fórmula? Isso me lembra muito o texto de Tiago, quando ele fala assim, olha, vocês estão dizendo, a gente vai se mudar para uma outra cidade, lá a gente vai conseguir abrir um negócio, a gente vai fazer muito dinheiro, a gente vai ficar rico, vai dar tudo certo. Mas, ao invés de tudo isso, vocês deviam dizer, se Deus quiser, né, se assim for da vontade do nosso Deus, se assim Ele nos permitir viver, nós pretendemos fazer isso, cada passo de acordo com a sua vontade.
Eu não estou dizendo aqui que você não precisa estudar, né? Que pode rasgar a escola e agora no tempo de pandemia mesmo pode abrir mão de tudo. Não estou falando disso. Mas eu estou falando que se você confia mais no nome da sua escola, da sua faculdade, no nome que vai sair no seu diploma, do que no Senhor Deus, não é muito diferente do que um pagão. Lembra quando eu perguntei quais são as diferenças, lá uma das primeiras perguntas, entre um cristão e um não cristão na escola ou na faculdade? Se Deus não entra na fórmula, se Deus não é o motivo, assim, a dependência, se a dependência você confia mais no seu taco, no seu estudo, na sua capacidade, na sua inteligência, do que no que Deus pode permitir, aí é um negócio bem perigoso, né? A gente precisa refletir. Às vezes a gente até incentiva, quem não é estudante incentiva isso. Não, vá para tal faculdade, vai para tal escola, faça tal curso, se dedique, vai dar tudo certo. Mas a pergunta é, cadê Deus nessa fórmula, né? Porque se Deus não tem espaço numa fórmula tão besta, como é que Deus vai ter espaço na sua vida? E eu não estou falando, não, tem que fazer teologia, né, tem que fazer um negócio assim, bem crente. Não, pode ser um curso que você bem entender, né? Mas, de novo, se Deus quiser, se o Senhor permitir, eu pretendo, minha vontade é fazer isso. Parece um clichê falar se Deus quiser, mas é clichê se você falar por falar, né? Igual você falar bom dia. Mas se você lembrar da dependência, é assim que a Bíblia ensina. Essa frase do Cole Brambeck é uma frase muito legal, assim, ele escreveu um livro sobre a teologia da educação cristã. E ele fala assim, olha, a pressa que os estudantes têm de sair da escola fala muito do que eles pensam sobre estar dentro, né? Isso é muito, muito comum, principalmente quem tá, sei lá, no terceiro ano do ensino médio, né? Quer dizer, falta só um ano para eu cair fora desse negócio. Ou para quem tá no final da faculdade, assim, falta pouco. Mas qual é a nossa motivação? Por que a gente está lá dentro? Mas eu estou obrigado. Tá bom, mas enquanto você está lá, além de ser obrigado, por que você está lá dentro? Né? Por que você quer que seu filho ou sua filha, os seus netos, vão para lá dentro? A escola, a faculdade tem o objetivo de tornar o cidadão mais capacitado, né? Melhorar a vida desse cidadão, para que ele consiga ler, que ele consiga escrever, que ele consiga fazer contas, que ele consiga entender o mundo à volta dele, né? Que ele consiga desenvolver um trabalho. Né? Por isso a gente tem tantas disciplinas diferentes, né? História, geografia, filosofia, matemática, português. Né? Essa questão de tentar preparar uma pessoa e depois, se você quiser se especializar em algum ponto, aí você vai fazer uma faculdade, algum curso nesse sentido. Um curso técnico nesse sentido também. Mas pensando para um cristão, né, a gente não está falando só de ser um cidadão ou uma cidadã mais capacitada na sociedade, mas a gente está falando de um cidadão do reino do nosso Deus, né? E aí isso vai envolver muito a nossa vocação. O que Deus chamou a gente para fazer, né? E aí é um dos motivos importantes pelos quais a gente não pode dizer, não, o cara que foi estudar no seminário teológico, ele é mais crente que o cara que foi fazer biologia. Não. Assim, o que Deus chamou? Às vezes Deus não chamou o cara para fazer seminário, ele está lá de teimoso. E aí você vai dizer que Deus está mais feliz com ele só porque ele estuda numa escola que a pessoa ora antes de começar a aula? Por que Deus está te chamando, né? E esse talvez seja uma das mais difíceis para a gente fazer enquanto a gente está estudando uma coisa, né? Será que Deus foi que me chamou a fazer isso mesmo? Como é que eu posso desenvolver um trabalho, assim, mesmo se você está na dúvida, né? Está nesse dilema que aflige todo mundo, né? Se Deus te mostrar um negócio mais claro, né, por um conselho de alguém, enquanto você está estudando a sua Bíblia, durante uma pregação, se Deus falar com você de alguma maneira, tudo bem, mas meu conselho sempre foi para quem chega para mim no dilema, né, dizendo, será que Deus me chamou? Olha, se Deus não te mostrou outro caminho, continua no que você está, né? Continua no curso que você está. Enquanto Deus não abrir outra porta, vai seguindo, porque às vezes foi Ele que te colocou aqui, né? Você só não percebeu isso.
né? Muitas vezes isso acontece em vários cenários da nossa vida. E já que Deus me colocou aqui, seja, sei lá, no primeiro ano do ensino médio, seja no terceiro semestre de um curso técnico, no segundo ano da faculdade, já que Deus me colocou aqui, então eu vou dar o meu melhor aqui. Ah, mas eu queria fazer, sei lá, medicina. E estou fazendo um curso aleatório aqui só para poder conseguir um emprego. Tá, enquanto você está aqui agora, não é? Então você tem que se dedicar o melhor possível, como se fosse para o Senhor. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Tudo que a gente fizer tem que ser para o Senhor. Como se fosse para Ele. Como se fôssemos Ele até, né? Essas duas situações, para Ele e como se fôssemos Ele. Como se Jesus estivesse estudando no seu lugar. É o mesmo nível de dedicação. Para que a gente consiga servir melhor no reino, como advogados, como médicos, como cabeleireiros, como analistas, como auxiliares administrativos, em todas as profissões, cidadãos do reino. Nós somos do reino dos céus, não somos do reino do Brasil. Nós estamos aqui no Brasil de passagem. E a experiência de um estudante cristão é transformada por conta dessa realidade, de que a gente não está só, eu estou trabalhando, estou estudando para um dia conseguir um emprego legal. Não. Estou estudando porque Deus me colocou aqui para que eu me dedique, para que eu aprenda o máximo possível para ser um cidadão do reino melhor, para poder servir meu Deus de uma maneira melhor. Né? Isso é o que um estudante não cristão não consegue provar. Essa é uma das diferenças. Teriam muitas outras, tá? Você pode listar aí outras diferenças ainda. E as nossas responsabilidades como cristãos são diferentes também, né? Por quê? Se o cara não cristão cola, é ruim, né? Porque cola todo mundo sabe que é errado, certo? Mas se um cara cristão cola, é ruim também. Mas é algo mais pesado, assim. E eu não estou falando de uma maneira hipócrita, tá? Estou falando de uma maneira, assim, bastante sincera. Por quê? Se o cristão cola, ele não só cola, né? Mas outras coisas, por exemplo, você disser, nossa, mas todo mundo está fazendo isso. Parece, de certa forma, que são, talvez, né? As tais finas iguarias do rei, direto da mesa do rei, né? Ah, mas o sistema é injusto. Ah, mas o professor é ruim. Ah, mas fica aquele clima de velório. Eu tô cansado. Mas será que é exatamente assim que, sei lá, Jesus se comportaria? E aí, nossa, você tá chutando o balde pondo Jesus na história. Mas assim, esse é o nível que a Bíblia nos apresenta, né, meu? A Bíblia chuta o balde mesmo. A Bíblia dá um tapa na nossa cara e diz, olha, você tem que ser igual a esse cara aqui, Jesus o Cristo. E o Espírito Santo vai te ajudar durante essa caminhada. E vai ser difícil, né? Não é à toa que dizem pra gente carregar a nossa cruz. Né? Não diz pra gente ficar tirando selfie e postando story no Instagram de boa. Não que quem faça isso tá pegando, tá? Isso é normal, tá? Foi só uma piada. Mas isso é um negócio que é caro mesmo. Tá? A responsabilidade de um cristão é maior, porque ele carrega sobre si o nome do seu Deus, né? O nome de Jesus Cristo está com ele, está dentro dele. E não importa se as pessoas sabem ou não, não importa se ninguém está vendo ou não. Porque, de novo, ninguém estava vendo Daniel, ninguém estava vendo o Ananias, o Misael, né? Ninguém estava vendo o quarteto. Mas Deus estava vendo, e eles sabiam que Deus estava vendo. Isso era suficiente. Evangelizar não é só levar o nosso colega para a igreja ou fazer com que ele assista a live do seu pastor agora na pandemia. Evangelizar um colega de sala envolve muito a questão de testemunho, né, de uma prática de vida, para que depois que, sei lá, alguém fale alguma coisa, a pessoa vire para você e diga, ué, mas você não faz isso. Você não vive desse jeito. Né? Essa é uma responsabilidade que a gente carrega, a gente queira ou não. As pessoas saibam que a gente é crente ou não. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. Né? E a realidade dos estudantes, né? Tem muito aquele negócio do que abrir a geladeira, tinha um pote lá. Pensei que era de sorvete, mas na verdade era feijão congelado, né? Que a nossa mãe deixa lá. A realidade estudantil não é o que os jornais pintam, o que algumas pessoas falam. Se você não é estudante, você quer saber sobre a realidade estudantil,
converse com o estudante, tá bom? Conversa diretamente com ele para saber como é que é a vida dele, como é que é a vida da sala dele, tá? Existem alguns pontos. Por exemplo, organização. Muitos estudantes não conseguem nem se organizar para estudar. E às vezes ele precisava de ajuda nisso, né? E a galera da igreja não ajuda, às vezes, né? Questão de amadurecimento também, é um momento de muita coisa acontecendo. Você começa a ter cada vez mais responsabilidade, você tem que saber tomar decisões, você tem que saber fazer escolhas. E você tem que fazer essas escolhas baseado na sua fé, né? Como é que, de novo, a igreja tem ajudado nesse sentido, para que as escolhas durante esse amadurecimento sejam baseadas na fé cristã, baseadas na Bíblia, e não baseadas no que a galera está falando, no que o professor diz, no que alguém diz. Né? Além disso, é uma época que ou vai ou racha, né? Em termos de compromisso com a fé, né? Ou o cara vira crente, ou o cara aprende a ser hipócrita, né? Ou ele aprende o que ele tem que falar, o que ele tem que vestir, o que ele tem que ouvir, e aí ele consegue fingir bem. É uma época muito difícil nesse sentido, né? Além disso, é uma época propícia para desenvolver uma vida de oração. Se você é estudante e ainda não tem isso como prática, pede ajuda, tá? Pede ajuda pro irmãozinho mais velho, que você sabe, fulano ora, hein? Não sei direito como ele ora, mas sei que essa pessoa tem uma prática de oração legal. Conversa com ele, faz uma chamada, manda uma mensagem, diz, irmão, me ensina como você ora, sabe? Pede um conselho, pede um acompanhamento nesse sentido. Aposto que os irmãos aí, os presbíteros mais velhos, né? Não só os irmãos são presbíteros, né? Mas as irmãs, os irmãos também, que pode ou não ter um cargo, né? Muita gente consegue ajudar a gente nesse sentido, a ensinar como orar. Né? Uma vida de dependência do Senhor, né? Uma vida de capacitação para servir melhor o reino do nosso Deus. E não só o nosso trabalho, nossa família, né? Mas uma questão de visão da Bíblia, né? Como um todo. Como a gente pode trabalhar melhor para o que Deus tem nos chamado. Além disso, tem muita heresia rolando por aí, né? Essas mentiras que a galera fala, essas fake news bíblicas, né? Sobre tudo, sobre educação, sobre política, sobre saúde. Como é que a gente consegue não só proteger os nossos jovens disso, mas ensinar que eles sejam como Daniel, que bate o olho e diz, opa, tem caroço nesse angu aí. Isso aí não me desce pela goela, não. Né? Isso aí eu não... isso vai contra o que a minha fé ensina, independente de quem seja que está falando. E agora, na pandemia, a situação pode ser ainda mais complicada, né? Muitas aulas são online ainda. Como é que estão os estudantes da sua igreja? Será que eles têm um celular, um computador para poder ver as aulas, né? Será que eles estão conseguindo fazer essa penca de atividades que os professores estão passando? Será que eles estão dando conta? Será que eles não estão, tipo, na beira do colapso, assim, dizendo, olha, não aguento mais isso aqui, não aguento mais fazer atividade, não aguento mais ver aula online? Se você não sabe nada, assim, manda uma mensagem para eles, como é que você está? Sabe? Isso é uma das práticas que eu e minha esposa tentamos desenvolver agora na pandemia, né? Mandar mensagem para quem a gente sabe que é estudante, dizer, olha, como é que você tá? Uma moça da igreja, por exemplo, mandou mensagem, disse, olha, tô para reprovar em matemática, preciso de ajuda. Vocês fizeram engenharia, né? Me ajuda aí. A gente sentou para dizer, olha, beleza, vamos lá, né? Às vezes, aquela questão, às vezes está precisando de pão, às vezes está precisando de água, às vezes está precisando de ajuda de estudo mesmo, né? Ou, Osaf, mas eu sou ruim em tudo na escola, eu era ruim na escola, eu não consigo, mas você pode orar por essas pessoas, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos, é isso que a Bíblia diz, né? Você pode orar para que a pessoa consiga prestar atenção mesmo na aula online. Você pode orar para que os professores dela não peguem Covid. Você pode orar para a pessoa ir bem no Enem, ir bem no TCC. Você pode orar por isso, não vai arrancar pedaço, né? E a igreja nessa história? Por que a igreja deve se preocupar, né? Porque a sociedade, como um todo no Brasil, precisa de uma transformação. Né? E essa transformação pode surgir no ambiente acadêmico, no ambiente de ensino. São nas escolas, nas faculdades que estão os vereadores, os prefeitos, os deputados de amanhã, né? Um testemunho pessoal e eficaz do evangelho nesse ambiente escolar é muito poderoso. Né? É uma oportunidade estratégica para a missão da igreja como um todo, estar presente nas escolas. Porque às vezes até, por exemplo, os pais não vão na igreja,
mas às vezes o filho ou a filha pode conhecer o evangelho por um estudante da sua igreja que está lá, né? E às vezes esse adolescente, esse jovem, pode levar o evangelho para a família dele toda. É um momento de formação da liderança cristã também. Não existe vácuo no contexto estudantil como um todo. Se a igreja não ensina o jovem a como ser um líder, o mundo vai ensinar de alguma maneira. Algum coach vai ensinar de alguma maneira, nada contra os coaches. Se a pessoa é um coach cristão, ok, baseado em fundamentos cristãos, né? Mas se a pessoa é coach por coach, não vai surgir o mesmo efeito que Daniel teve, né? Nessa questão de escolha da sua fé. E várias vezes a época da escola e da faculdade é a época do chamado dessas pessoas, de como Deus chama para o ministério, de como Deus chama para uma profissão, de como Deus chama para servir. E a igreja tem que estar preocupada com esse ambiente, né? Porque pode ser que você está perdendo oportunidades ali. Você podia ter um adolescente, um jovem super engajado. Se a igreja não dá bola, ele vai acabar tendo que percorrer o caminho sozinho, pensando que ele seja um eleito realmente fiel na fé. E aí é muito triste caminhar sozinho. Né? Dá para ser mais tranquila a caminhada. Como que a igreja então pode apoiar, né, essa missão do estudante? Né? O Pedro Blaues é um escritor muito legal, tem um livro que infelizmente só está em espanhol, chama Missão Estratégica, é um livro que fala justamente sobre a igreja e o mundo estudantil. É um livro argentino. E aí ele falou que na igreja, nesse terreno estudantil, ela não pode dirigir o seu estudante, mas ela pode acompanhar o estudante. Ela pode capacitar o estudante, confiar que ele vai cumprir a obra que o Senhor tem encomendado nas mãos dele. Né? A igreja tem um papel muito importante nessa questão de, por exemplo, conversar com o seu estudante, saber quais são as dores dele, saber o que ele está de dificuldade, como você pode ajudá-lo, né? Conseguir orar com ele, orar por ele e com ele, para que ele desenvolva uma vida de oração. Né? Dar exemplos, por exemplo, nas pregações. Né? Muitos pastores, muitos pregadores são muito bons em pregar e achar exemplo para quem é pai, para quem é mãe, para quem é casado. Mas às vezes o cara tem 17, 18 anos, solteiro. Como é que aquilo se aplica na vida dele? Sabe, um exemplo simples de 30 segundos pode dar o estalo e dizer, entendi. Isso não é só para quem tem seus 40 e poucos e 3 filhos. Isso é para mim também. Né? Isso faz parte aqui do meu contexto. Né? E demonstrar interesse pelo estudo, né, dessas pessoas. Incentivar que a galera terminou a escola, continue estudando. Né? E se a pessoa já foi estudar, o que você estuda? Será que dava para você fazer? Eu fui fazer arquitetura. Beleza, será que dá para você ajudar a gente em alguma coisa assim? Que você viu na faculdade? Sei lá, reformar o banheiro? Eu estou fazendo curso de eletrônica. Beleza, será que você consegue ajudar a gente aqui no som? Estou fazendo um curso X. Beleza, será que dá para você fazer um grupo de reforço escolar aqui na nossa igreja? Se mostrar de maneira que a pessoa perceba que o estudo dela não é um negócio do mundo, secular, lá longe, só que paga salário, mas vê que no reino tem espaço para todo mundo, tem espaço para quem prega, tem espaço para quem ora, tem espaço para quem ajuda os outros, né? Seja ajudar os outros com a sua profissão também. A igreja, ela tem um papel importante, né? Tanto na formação quanto na capacitação, no apoio, né? Mas os jovens também têm um papel importante na sua escola, na sua faculdade e na própria igreja. É uma via de mão dupla, que a gente não pode perder. E eu oro para que o Senhor nos desperte para isso, para que o Senhor nos ensine e o Senhor nos instrua como que a gente pode apoiar, como que a gente pode entender, como que a gente pode ouvir o Espírito Santo e cooperar nesse trabalho, assim. Nos ajude para que os estudantes das nossas igrejas sejam santos. Nos ajude para que haja mais pessoas como Daniel e seus amigos. Pessoas que não se importam com a influência, com a pressão externa, mas que se importam com a fé. Nos ajude a ter esse nível de compromisso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser
conversar mais sobre isso, o André tem meu contato, ele pode passar para vocês tranquilamente. Tá? Foi um prazer imenso estar com vocês. Deus abençoe.